tema como eu recupero quem eu sou antes desse relacionamento. Eu não paro com pensamentos, a minha mente está muito acelerada, me ajuda. Você se percebe nesse cenário? Talvez essa pergunta já revele algo muito importante. Muitas vezes, pessoas que passam por um término de relacionamento e se fazem essas perguntas, pode ser que a pessoa não tenha se perdido somente da relação, mas tenha se perdido na identidade dela. Ela percebe que não sabe mais quais são os sonhos dela, suas prioridades, seus planos para o futuro, não sabe mais quais amigos que ficaram pelo caminho, o que gosta de fazer, quais são seus hobbies, até mesmo como ocupar um final de semana sozinha. Sem perceber, toda a vida passa a girar em torno desse relacionamento. Os compromissos foram reorganizados, os planos passam a depender da disponibilidade do outro. As decisões passaram a ser pensando primeiro no relacionamento e depois em si mesmo. Isso acontece muitas vezes de forma tão gradual que a pessoa só vai perceber isso quando o relacionamento termina. E aí aparece aquele silêncio enorme, né? E uma voz ecoando dentro da nossa cabeça. Quem eu sou sem essa relação? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe uma diferença muito grande entre compartilhar a vida com alguém e confundir a sua identidade dentro dessa relação com alguém. Relacionamentos que são saudáveis, eles aproximam as pessoas. Essa pessoa continua tendo interesses próprios, lazeres, hobbies, momentos individuais e que pertencem somente a você. Mas relacionamentos que não são saudáveis fazem com que a pessoa se desapareça. Algumas pessoas aprendem desde muito cedo que amar significa abrir mão delas mesmas. Aprendem que conflito coloca o vínculo e o amor em risco. Então evitam discordar, colocar limites, dizer o que precisam, frustrar o outro. Pode parecer até um cuidado, amor, mas no fundo, por dentro disso e por trás dessa máscara de amor, pode ser um medo de ser rejeitado, abandonado. E aí essa pessoa vai se moldando ao desejo da outra, acreditando que essa é a forma de proteger o relacionamento. Até que um dia já não sabe mais quem ela é. E existem alguns sinais que vão mostrar pra gente que isso pode estar acontecendo na tua relação. O primeiro sinal que eu queria trazer aqui é as pessoas que estão em relacionamentos como esses que eu falei, elas têm dificuldade de dizer quem elas são sem ser dentro dessa relação. Quem é você sem ser esposa, parceira, mãe? O que sobra quando esse vínculo não tá ali? Outro sinal é quando seu bem-estar passa a depender muito do outro. Se a pessoa tá bem, você tá bem. Se o outro tá distante, frio emocionalmente, parece que o mundo perde a cor. É como se a estabilidade emocional ela fica terceirizada. Outro sinal importante é você começar a abandonar outras áreas da sua vida, como amigos, lazer, espiritualidade, algum esporte que você faça, objetivos profissionais. Tudo vai ficando para depois, porque a relação vai ocupando cada vez mais espaço na sua vida. Um outro sinal que pode ser até mais delicado é quando eu começo a aceitar coisas que eu jamais aceitaria antes. Situações que antes pareciam absurdas para mim passam a ser normal. Os seus limites vão sendo flexibilizados, necessidades vão sendo silenciadas e aquilo que você jurou que nunca permitiria acaba encontrando espaço na tua relação. Algumas pessoas até olham para trás e me perguntam como que eu me permiti passar por isso. Talvez porque aquilo possa ser familiar. Existe algo muito importante que a gente entende na terapia do esquema. Nós não buscamos necessariamente aquilo que é saudável, mas buscamos aquilo que é familiar. Por isso, algumas relações parecem conversar diretamente com algumas feridas antigas. Feridas de rejeição, de abandono, de não se sentir prioridade, de ter que se esforçar muito para receber amor. Não porque a pessoa goste de sofrer, mas porque o cérebro costuma confundir familiaridade com segurança. E isso ajuda a explicar por que algumas pessoas permanecem esperando algumas demonstrações de carinho como se fossem grande recompensa. Uma mensagem, um pedido de desculpa, uma promessa de mudança, um momento bom depois de vários ruins. É como se o cérebro entrasse no funcionamento que a gente chama de reforço intermitente. É como se a pessoa continuasse investindo porque acredita que em algum momento vai receber de volta aquilo que ela está oferecendo. Como se fosse um jogo de azar. Você joga na esperança de você ganhar. Pode ser que em algum momento você ganhe, mas aí quantas vezes, né? Se eu ganhei uma vez, eu continuo sendo reforçada para que eu continue tentando. Mas então surge uma pergunta importante. Como reconstruir a própria identidade depois disso? O primeiro passo seja você parar de definir o que aconteceu com você, com quem você é. As experiências, de fato, elas nos transformam. Mas elas não definem quem nós somos. Ser abandonado não significa ser uma pessoa abandonável. Ser rejeitado não significa que você é uma pessoa rejeitável. Ser traído não significa que você é uma pessoa insuficiente. Ser deixado não significa que você não é digno de amor. Existe uma diferença enorme entre dizer isso aconteceu comigo, para eu dizer isso é quem eu sou. Quando a dor se mistura com a identidade, começamos a carregar conclusões que não são fatos.
ninguém vai me amar, eu não sou suficiente, sempre vão me deixar. Essas frases, elas contam mais com feridas do que sobre a realidade em si. E o segundo passo é a gente começar a se questionar. Quem eram seus amigos? Quais sonhos ficaram pelo caminho? O que você gostava de fazer antes? Quais projetos foram abandonados durante essa relação? Recuperar a identidade pode não ser reconstruir alguém do zero, alguém novo, mas você reencontrar partes suas que ficaram esquecidas e ficaram de lado, tentando garantir o amor. Uma habilidade costuma ser decisiva nesse processo: aprender a suportar a própria companhia. Solidão e solitude são coisas muito diferentes. A solidão diz: estou sozinho porque ninguém me escolheu. A solitude, ela vai mais por um caminho eu conseguir curtir a minha companhia. Eu consegui apreciar aquele momento meu comigo mesmo. Eu consigo estar comigo enquanto construo relações que são importantes. Pessoas que conseguem permanecer com elas mesmas escolhem os relacionamentos por desejo, não por necessidade. A ideia seja aprender a gente não desaparecer quando aparecer alguém. Relacionamentos saudáveis acrescentam capítulos à nossa história, mas eles não substituem o personagem principal. E você é o personagem principal da sua vida. Eu sou Paloma, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, em terapia do esquema e em terapia comportamental dialética. E sou apaixonada pela terapia do esquema. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma pergunta para vocês refletirem. Quais são os valores e evidência que você tem sobre o seu valor? Que evidências eu tenho sobre o meu valor? Quais os desafios que eu superei? Quem eu sou? O que eu conquistei até agora? Se esse vídeo te ajudou e fez sentido por aí, curte e compartilhe esse conteúdo. Pode ajudar outras pessoas a passarem por momentos difíceis como esse. E para me ajudar, comenta aqui para eu saber o que vocês acharam desse conteúdo. Um beijo e até a próxima!